Então vamos lá, pessoal, apresentar para vocês o que é o programa AVV. O que acontece é o seguinte, a gente tem aqui, além das perdas de vidas humanas, outras consequências muito graves do aumento de acidentes aeronáuticos, que são a impressão que esses acidentes causam na sociedade. A gente tem visto aí vários acidentes que aconteceram no fim do ano passado, começo desse, como o daquela família inteira que morreu lá no sul do país, lá em Gramado, que morreram 10 pessoas de uma vez só. Aquilo aconteceu em dezembro, ali perto do Natal, causou uma baita comoção na imprensa. Aí nós tivemos, logo no começo do ano, aquele acidente lá em Ubatuba, né? Com bola de fogo na praia, tal, aquele negócio todo. A gente teve aquele outro acidente terrível aqui em São Paulo, de uma aeronave que decolou aqui do Campo de Marte e caiu numa avenida movimentada aqui em São Paulo, que, graças ao bom Deus, ele estava provavelmente olhando ali para fechar o semáforo justamente no momento que o avião caiu, aí uma bola de fogo em São Paulo. Tudo isso, pessoal, obviamente, tem como consequência a perda de vidas humanas, que é a pior consequência possível, mas não é a única. A gente tem aqui outras consequências, além da perda de vidas, que são, por exemplo, a dificuldade e os custos com a pólice de seguro. A gente teve aí nos últimos anos várias seguradoras que deixaram o país, o preço das apólices aumentando ano a ano, e isso, imagina o que acontece na cabeça de um executivo de uma seguradora, na hora que ele vê uma bola de fogo de um avião caindo em São Paulo, né? Então essa é uma das consequências adversas que acontecem com o aumento dos acidentes. Outra, restrições regulatórias. Na hora que um servidor da ANAC ou um militar do DCEA vê na televisão um acidente como esse, a primeira coisa que ele pensa é: o que eu posso fazer para evitar que esses acidentes aconteçam? O que ele pode fazer é deixar a regulação mais apertada para a gente, com menos liberdade, aumentar a fiscalização, que é tudo que a gente não quer. Outra consequência, fechamento de aeroportos. A gente teve agora, recentemente, o aeroporto lá de Carlos Prates, perto aliás, em Belo Horizonte, fechado com o argumento da segurança. Aqui onde a gente está agora, o Campo de Marte, já passou por várias tentativas de fechamento, também com esse argumento. Outra consequência, prejuízos à venda de aeronaves e fretamento, né? Cada vez menos gente vai querer comprar avião, por mais que tenha aumentado nos últimos anos, poderia ter aumentado ainda mais, se a gente não tivesse essa propaganda negativa dos acidentes. A gente tem menos emprego para pilotos. Se você vende menos avião, se você freta menos avião, você precisa de menos pilotos. Logo, isso tem impacto também no mercado de trabalho. E no longo prazo, a gente tem aí a diminuição de novos pilotos entrando no mercado, nesse mercado da aviação geral em particular, devido a essa questão de safety. Então, todas essas são outras consequências que a gente também tem que pensar, além das perdas de vidas. Muito bem, pensando nisso, lá na BAG, a gente começou a analisar os números. A gente viu que do total de acidentes, dos 1.646 acidentes que aconteceram nos últimos 10 anos, 1.634 aconteceram na aviação geral. Novidade para ninguém, quase 99%, mais de 99% dos acidentes aéreos no Brasil acontecem na aviação geral. Vamos pegar agora esses acidentes da aviação geral e estratificar ele por categoria. Isso aqui é tudo dado do painel CIPAER e é a maneira com que o painel CIPAER categoriza, né? Então, eles pegaram ali táxi aéreo e aviação não regular, 5,3%, especializada 1,6%, até que a gente chega aqui nos segmentos da aviação agrícola,
que é um segmento que tem características bem peculiares, que é esperado que ele tenha uma taxa de acidentes maior, né, pela maneira com que a aviação agrícola voa, a altitudes muito baixas, muito devagar, etc. Mas a gente vê aqui a aviação experimental e privada com mais de 50% dos acidentes da aviação geral. E aí, estratificando ainda mais a aviação privada, a gente pega cada categoria de motorização da aviação privada e a gente colocou ali um percentual estimado de operações que acontecem com um piloto só. Então, a gente estimou que de cada 4 aviões da aviação privada que voam no Brasil atualmente, um voa só com um piloto. De cada 4 turbohélices, 3 voam com um piloto, e assim por diante, né? Para ter uma ideia mais ou menos do tamanho dessa aviação single pilot. E aí, fazendo os cálculos, a gente chega à conclusão que, dentro da aviação geral e dentro da aviação privada, 75% ou 3/4 dos acidentes acontecem com aeronaves que provavelmente estavam voando single pilot. E a hora que a gente coloca todos esses percentuais aí juntos e fazendo os cálculos, a gente chega à conclusão que mais ou menos 40% dos acidentes da aviação civil brasileira acontece com esses aviões da aviação privada que operam single pilot. Ou seja, é uma parcela significativa dos acidentes e que vale a pena a gente atacar. Muito bem, e como que a gente vai atacar? Primeiro, entendendo como que se dá essa operação single pilot no Brasil. Quem é esse piloto que voa single pilot, mas não só single pilot? Ele também faz tudo, na maior parte dos casos, ele faz tudo na operação aeronáutica dele. É ele que passa o plano, é ele que faz todas as atividades. Como é que isso acontece? Esse cara, às vezes ele tem ali uma programação, mas muitas vezes e muito frequentemente, nesse tipo de operação, ele é acionado meio que em cima da hora pelo patrão. O patrão liga e fala assim: alô, comandante Raul, olha, nós precisamos ir hoje lá para Uberaba, tá ok? E a gente vai decolar daqui a 1 hora. E aí sai o comandante Raul lá correndo para fazer toda a operação. E isso é o normal. Na verdade, aquele proprietário, ele comprou o avião justamente para atender esse tipo de situação, né? Mas o que ele vai ter que fazer nessa 1 hora? Ele vai ter que obter os dados meteorológicos e analisar a rota. Ele vai ter que pesquisar as condições daquele aeródromo de destino, checar o Rotaer, Notans e assim por diante. Ele vai ter que fazer os cálculos de combustível, peso, balanceamento, performance. Ele vai ter que passar o plano de voo, que geralmente não é uma operação única, né? Ele passa o plano, dá errado, aquilo lá volta criticado, ele passa de novo, volta criticado, na terceira vez dá certo. Aí ele vai fazer a inspeção pré-voo, abastecer o avião, pagar as tarifas. Aí ele vai negociar o atendimento aeroportuário lá no destino, aonde que ele vai angarar, vai coordenar o transporte terrestre para o patrão dele, para ele também, vai reservar o hotel, enfim, vai ter que fazer toda a coordenação dessa operação. E aí ele vai ter que passar no supermercado, providenciar o catering, comprar ali a água mineral, a Coca-Cola, a batatinha, o bombom, vai ter que, chegando lá, vai ter que carregar as malas, ajudar o passageiro a pôr o cinto, mostrar como abrir a mesa, como conectar o headphone, enfim, ele tem uma série de coisas para fazer sozinho, num espaço de tempo extremamente curto. Bom, o que vai acontecer? Essa parte, que é a parte mais importante de segurança, é justamente a parte em que ele pode correr mais. Por quê? Passar o plano, ele tem que passar, senão ele não decola. Fazer a inspeção, ele sempre faz. Abastecer, obviamente tem que abastecer, precisa pagar as tarifas. Precisa. Porém, obter os dados meteorológicos é o que ele vai ter que fazer correndo, né?
checar o Rotaer, Notan, saber como é que está a condição do aeródromo, é o que ele vai ter que fazer correndo, ali num grupo de WhatsApp, e assim por diante. Fazer os cálculos, planejar o voo, propriamente dito, é o que ele vai ter que fazer correndo. E muitas vezes, nesse fazer correndo, é que mora o problema. Por quê? Esse piloto, que é tipo aquele músico dos 1000 instrumentos, né? Ele vai ter que fazer esse planejamento expresso com informações incompletas e com baixa confiabilidade. Ou seja, ele vai pegar o METAR de origem e de destino, o alternado, ele vai conseguir pegar mapa de satélite, ele vai conseguir pegar SIG-WX? Talvez sim, mas talvez não. Na correria, eventualmente não dá tempo, isso acontece, infelizmente. E não é por uma decisão consciente, né? Porque não dá tempo mesmo. Como é que ele vai saber qual é a situação daquele aeródromo para onde ele está indo? Aqui na plateia, quem que é piloto da aviação geral? Tem algum? Como é que você sabe a condição do aeródromo de destino? Informação que não está no Rotaer, tá? Informação se a pista tem buraco, se tem buraco na cerca, tem animais na pista, tal. Como é que você obtém isso? Colegas, Zap, WhatsApp. WhatsApp é o que todo mundo faz. Todo mundo, a aviação geral, vai para um aeródromo que ele nunca foi antes, entra no Zap, como é que é? Aí o amigo dele falou, cara, quando eu fui lá a última vez, estava assim, só que essa última vez faz 2 meses, não sei se está assim ainda. Ou aquele cara eventualmente não estava disponível naquele momento, você vai meio que no escuro, né? Então são informações eventualmente incompletas. Com isso tudo, você tem análises com baixa assertividade, até porque o cara que voa sozinho, ele não tem com quem discutir. Isso é um problema muito complicado, que os CEOs de empresas sempre reclamam, a solidão do poder e tal. Também tem a solidão do piloto. Se ele é a única pessoa naquela operação que voa, ele vai conversar com quem? Ele não tem um DOV, ele não tem um piloto-chefe, ele não tem um diretor de operações, ele não tem um colega, é ele e Deus. E isso traz decisões com baixa assertividade, pelo fato de você não ter com quem discutir. E aí você acaba tendo que fazer improvisações durante o voo. Você está lá no meio do voo, você se depara com uma condição atmosférica adversa que você não estava esperando, você tem que fazer um desvio, tem que fazer ir para um alternado e assim por diante. Isso acaba gerando um aumento do estresse, aumento de fadiga, deteriorando a saúde mental dessa pessoa no longo prazo. Então é esse mais ou menos o quadro que a gente entende que esse piloto, músico dos 10 instrumentos, né, acaba tendo que passar. Bom, e aí, como é que a gente resolve esse problema? Como é que a gente ajuda esse cara que está com esse problema, esse piloto que está realizando essa operação, que ele não consegue fazer tudo no tempo mínimo que ele tem? Bom, a gente começou a pensar lá na BAG e surgiu uma ideia. A gente tem aqui uma inspiração do CVV. Não tem o Centro de Valorização da Vida, que é uma central de atendimento para a pessoa que está com ideações suicidas, etc. Ele liga, conversa com uma pessoa, aquela pessoa vai tentar explicar para ele repensar sobre aquela atitude e tal, etc., para evitar que ele tome uma decisão errada. A gente pensou, e se a gente tivesse um CVV da aviação? Obviamente não é o cara suicida, ou talvez até seja, mas ajudando esse cara a não sofrer uma situação que possa resultar num acidente. Aí a gente olhou para nós mesmos e falou assim, a gente tem aqui uma central de facilitação de slots, que já está funcionando há um tempo. E se a gente aproveitasse essa infraestrutura da central para ajudar esse piloto com a operação, ou pelo menos com o planejamento de voo da operação? E aí nasceu a ideia do AVV, que hoje ele está estruturado em 4 pilares. O primeiro é a central de facilitação de voos,
que depois o Adriano vai explicar em mais detalhes, né? Que é uma maneira de ajudar o cara a obter informações meteorológicas, ajudar ele com o planejamento de voo. Isso já está no site. A gente já tem um site aqui sobre a OAVV, em que mostra como que esse piloto faria para acessar a central. Na verdade, ele pode acessar agora, se ele quiser. É acesso via WhatsApp, é a maneira mais simples possível. O Adriano vai explicar daqui a pouco isso. O segundo pilar aqui do nosso AVV é um aplicativo que a gente está desenvolvendo, que deve ficar pronto em outubro, que vai ter mais ou menos essa cara, que é um aplicativo colaborativo para você obter informações sobre o aeródromo que você está indo. Então, esse aplicativo, ele vai dar aquelas informações que não estão no Retaer, sobre as condições da pista e do aeroporto em si, os perigos ocultos que tem lá. Então, olha, nesse aeroporto que você está indo, amigo, consta que tem animais ali atravessando a pista, ou pessoas atravessando a pista, a cerca está esburacada, a pista está esburacada, você tem concentração de pássaros, e se você perder o motor, toque em um mapinha para você ver onde você pode fazer um pouso de emergência, por exemplo. A base de dados que a gente está usando é a da Azul Conecta, que nos cedeu a base de dados dele com 70 aeródromos, para a gente colocar na nossa base, no modelo que eles já têm, que eu vou mostrar daqui a pouco. E a gente falou assim, e se a gente fizer um modelo tipo Waze? No Waze, se você passa em algum lugar e tem um buraco na pista, você aperta um botãozinho ali e aquela informação fica visível para todos os outros motoristas que passarem naquele lugar. E se o cara que for para aquela pista encontrar uma situação diferente daquela que ele viu no AVV, por exemplo, ele foi para uma pista que não tem falando nada sobre pessoas, animais atravessando a pista. Ele foi para lá agora e ele viu que tem pessoas e animais atravessando a pista, que a cerca está esburacada. Ele vai lá, fotografa, manda para a gente faz uma curadoria, essa própria central vai fazer uma curadoria dessa informação, para verificar se ela realmente procede, para não correr o risco de colocar informação improcedente ali, e aí essa informação entra na nossa base de dados para ficar cada vez melhor. Enfim, cada vez que esse aplicativo for mais usado, ele vai ficando cada vez melhor. Legal, vamos fazer, estamos fazendo, isso vai ficar pronto em outubro. Esse aplicativo começa ali com aquela capa, né? Aí tem uma relação dos aeroportos, a pessoa pesquisa pelo código ICAO dela e aparece o briefing de ameaças com um código de sinais que facilita, eu vou explicar isso daqui a pouquinho. E você pode ver as imagens que outro usuário mandou. Então você clica ali, aparece ali uma fotografia da pista esburacada. Opa, estou vendo aqui como é que ela é. Entendeu? É simples, fácil de usar, para não dar trabalho, não ter ninguém que fazer curso ou nada. É só apertar um botãozinho que você já vê tudo. Bom, o modelo que a gente está usando é o que foi utilizado num grupo do BIGEST, que é um grupo de segurança de voo que eu faço parte lá na BAG, e um dos membros trouxe aqui um modelo de Airport Briefing. Por acaso esse cara, ele é o gestor de segurança operacional da Azul Conecta, e ele que bolou esse sisteminha aqui, que todo pictórico, que traz as informações daquele aeroporto, de modo que em 30 segundos, o piloto vendo essa informação, ele sabe como é que está a situação efetiva daquele aeroporto, além do que está no Rota-Air, né? O terceiro ponto, o terceiro item que a gente está incorporando ao AVV, é um serviço de assistência psicológica dos pilotos da aviação geral, que a gente quer colocar disponível em 2026. O modelo é um modelo que a Audrey utiliza lá na Azul, né? E ela é uma das pessoas que trabalha com esse modelo de saúde mental. E depois a gente vai disponibilizar também profissionais de saúde, psicólogos, psiquiatras, para atender os casos que requerem esse tipo de assistência. Então, queria convidar a Audrey para falar
do modelo que ela tem lá na Azul, que é mais ou menos o modelo que a gente pretende implantar com a ajuda dela aqui na BAG também no AVV. Por favor, Aldo.